Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do canal Matheus Tentando, mas nem sempre acertando. Eu me chamo Matheus Teodoro e convido vocês para participarem dessa jornada comigo, esse projeto que se inicia hoje, com o objetivo de falar sobre vários temas: futebol, direito, política, economia, atualidades, enfim. Não vai ser realmente um canal que vai ter uma pauta única ou algo que o valha. E eu vou procurar realmente aqui trazer informações, trazer meu ponto de vista e minhas percepções pessoais sobre esses diversos temas do modo mais informal possível. E aí eu peço que vocês desde já se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu pretendo dar uma periodicidade aí semanal ou no máximo quinzenal dos vídeos. Lógico, isso vai depender muito da aceitação e dos feedbacks que eu for recebendo de vocês e também assim da minha disponibilidade por conta de algumas outras atribuições que eu tenho. E hoje, como tema do primeiro vídeo, eu escolhi algo que é um tanto quanto polêmico e continua atual, né? Que é exatamente o tarifaço de Donald Trump. E aí eu vou, vez por outra, colar um pouquinho aqui, porque tem alguns dados que são realmente assim, principalmente ligados ao contexto desse tarifaço, né, que começou lá em fevereiro. E aí, para poder passar as datas de forma mais precisa possível, eu vou aqui vez por outra dar uma colada aqui do lado. E eu também já peço desculpas para vocês, porque esses primeiros vídeos, naturalmente, eles vão ser um pouco mais travados. É a primeira vez que eu tenho a experiência de me gravar e postar aqui no YouTube, disponibilizar o áudio numa plataforma de podcast ou coisa do tipo. Então, eu peço que vocês aí desconsiderem qualquer falha técnica minha nesse sentido, né? É tanto que eu tô aqui olhando para a câmera, mas eu fico me coçando para olhar ao mesmo tempo o monitor aqui do notebook. Então, principalmente nessa parte de para onde olhar, vai ficar um pouco aí... Eu vou ficar um pouco perdido nesses primeiros vídeos. E em outros aspectos também. Enfim, mas é isso aí. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui passando um breve contexto, né? Envolvendo aí toda essa novela do tarifaço, né? O tarifaço ele inicia em 2 de fevereiro, perdão, no dia 1º de fevereiro de 2025, com os Estados Unidos sobretaxando a China em 10%, as importações oriundas da China, e aquelas oriundas de México e Canadá em 25%. Posteriormente, ocorreram várias outras sobretaxas, né, sobretaxações. No dia 10 de fevereiro, eles sobretaxaram as importações de aço e alumínio para todos os países em 25%. Mais recentemente, ele já incrementou mais 25%. Inclusive, se não me falha a memória, entra em vigor hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 4 de junho, né? Então, salvo engano, hoje entraria em vigor essa sobretaxa, que na verdade já é de 50% sobre importação de aço e alumínio para todos os países, né? Ou pelo menos quase todos os países. No dia 26 de março, uma sobretaxa de 25% relacionada a automóveis e peças automotivas. E aí no dia 2 de abril é que ficou realmente conhecido como o tarifaço em si, né? Que Donald Trump e toda a sua equipe chamou inclusive do Dia da Liberdade ou algo que o valha, em que ele falou: olha, agora, a partir de agora, vai ter sobretaxa que vai variar de 10% a 50%, independentemente de qual seja o produto que esteja sendo importado, que sejam oriundos de 185 países. Ou seja, ele não queria mais saber qual era a natureza do produto, qual era o país, o nível de proximidade ou afinidade que ele tinha ou não com aquele país. E ele falou: ó, a partir de agora vai ter sobretaxa de 10% a 50% sobre todas as importações. No dia 9 de abril, ele tem uma postura ainda mais arrojada contra a China, que nós vamos perceber com muita facilidade que é o principal alvo dele nessa verdadeira cruzada que ele tramou. E aí ele anuncia uma sobretaxação de 84% sobre todas as importações oriundas da China. Vale ressaltar que quando ele iniciou esse seu novo governo, esse seu novo mandato, a China, todas as importações oriundas da China já tinham uma tarifa de 20%.
Então o que é que a gente está falando na prática? Ele sai de 20% para 104%. Ou seja, todas as importações oriundas da China teriam a partir daquele momento a incidência de 104% de tarifa. Não satisfeito, no mesmo dia, ele aumenta para 145%. Então, no mesmo dia 9 de abril, a China, que já vinha sendo alvo dessas sobretaxações por parte do governo Trump, ela sai, ali no início do seu novo mandato, de 20%, as importações oriundas da China, e chega no dia 9 de abril a 145%. E aí, por que isso chamou muito a atenção? Não só pela própria postura dele de fazer isso através de ordens executivas, que são verdadeiros decretos, né? Se nós trouxermos aqui para a realidade do nosso país, a ordem executiva é um decreto. Ou seja, não precisa de aprovação no Congresso, não passa por nenhum tipo de controle do legislativo ou algo que o valha. Apenas o executivo fala, olha, eu quero fazer isso e ponto. Obviamente que você tem que ter, né, uma base legal, você tem que extrair fundamento, ou seja, você tem que justificar aquele decreto, aquela ordem executiva, no caso dos Estados Unidos, em alguma lei. É natural, né, porque você também não pode dar esses poderes tão amplos, né, principalmente dentro de uma democracia, para uma única pessoa, um presidente ou uma presidenta da República. Enfim, então chega aí no dia 9 de abril a esse ponto, né? E aí algumas questões chamam muito a atenção. A primeira delas é exatamente a forma escolhida por ele para poder fazer esse tarifaço, que são as ordens executivas. Normalmente as ordens executivas, assim como os decretos aqui no Brasil, eles são ferramentas utilizadas realmente para você apenas fazer regulamentações em si, né? Então já existe ali uma lei em vigor, né? E aí você utiliza o decreto, o executivo utiliza essa ferramenta, né? O decreto, a ordem executiva no caso, para poder assim, discriminar um pouco mais, para poder falar de algumas peculiaridades, algumas especificidades, né? Ou até mesmo sobre questões até de ordem mais formal, de procedimentalização em si. Então, assim, chama a atenção que ele começa a utilizar essas ordens executivas para poder fazer esse movimento muito abrupto, né, de sobretaxações indiscriminadas, como ficou muito claro exatamente no dia 2 de abril, que foi o dia em que, de fato, se tornou um tarifaço. E aí, uma segunda pergunta ok, você acabou de falar aqui, Matheus, que tanto a ordem executiva lá nos Estados Unidos como o decreto aqui no Brasil, eles precisam ter uma base legal. E qual foi a base legal que Donald Trump arranjou? Aí vem. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos editou uma lei que falava que o presidente da República, né, ele poderia adotar algumas medidas econômico-financeiras, algumas medidas de ordem tributária, de ordem fiscal, de ordem tarifária, né, para poder evitar relações, né, e até mesmo sancionar alguns países rivais, inimigos ou considerados hostis, tá certo? Isso em 1917, na Primeira Guerra Mundial. É algo que é completamente razoável, é fácil de entender. Você está numa guerra, você está num cenário completamente excepcional, então é natural que, dentre as medidas que você possa adotar, seja aquela de facilitar que quem esteja no comando do país, ali à frente do país, que o chefe do executivo, ele possa realmente ali tomar medidas mais severas contra os seus inimigos, contra aqueles países hostis, aliados dos seus inimigos e por aí vai, de uma forma mais célere, de uma forma menos burocrática, sem precisar que envie uma mensagem para um Congresso Nacional ou coisa do tipo. E aí, essa lei de 1917, vai acompanhando aqui, 1917, Primeira Guerra Mundial, essa lei foi editada. Posteriormente, em 1977, no governo Nixon, foi criada uma nova lei que tem como base situações similares. E ele cria uma lei de emergência, né? Uma lei de emergência, salvo engano, é lei de emergência econômica, algo do tipo, que ele fala o seguinte, olha, diante de situações, né, de calamidade, diante de situações de emergência nacional, pode o presidente da República
adotar algumas medidas econômico-financeiras mais abruptas através de ordens executivas. Perfeito. Então você pega 1917, Primeira Guerra Mundial, 1977, governo Nixon, né, que tinha, à época, uma política, né, muito polêmica, inclusive, de tolerância zero. E, inclusive, é nesse contexto que surge essa lei de 77, né, que o Congresso aprova essa lei, encampando essa postura, encampando essa política, essa visão do Nixon sobre o combate à criminalidade, organizações criminosas, enfim, na época as gangues, né, e ali uma onda muito grande de tráfico de drogas, etc. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês é que são duas leis que surgem em cenários, digamos que, de anormalidade. Não estamos ali em condições normais de temperatura e pressão. E essas duas leis, né, eu digo as duas porque essa lei de 77 ela tem como base, né, ela inclusive, eu dei uma olhada como se fosse a exposição de motivos, e, salvo engano, essa lei, né, o projeto da lei de 77, até cita essa lei de 1917, aí, da época da Primeira Guerra Mundial. E aí o Trump está utilizando essa lei de 1977 para poder tarifar todo mundo. Mas aí você pergunta, qual está sendo a situação de emergência nacional? Aí vamos por partes. Primeiro, lá em fevereiro, quando ele sobretaxou China, Canadá e México, o que é que ele alegou? Olha, Estados Unidos está vivendo uma pandemia de fentanil, que é um opioide. E o fentanil tem como matéria-prima uma substância que ela é produzida em larga escala na China. Então ela vem da China. Então aí tem um primeiro ponto. A China está ligada diretamente a essa febre que nós estamos vivenciando aqui nos Estados Unidos do consumo de fentanil. Mas, para além disso, essa droga está entrando por Canadá e México. Então, nós temos uma emergência nacional, que é uma epidemia de fentanil, e para combater isso, nós, enquanto governo, temos que tomar alguma medida tarifária, fiscal, contra esses países. China, México e Canadá. Começa daí. Aí você pergunta, tá, e os outros países? Porque ele anunciou, no dia 2 de abril, um tarifaço para 185 países. O que é que ele alegou? Que existe um déficit muito grande nas relações comerciais com esses países. Olha, todos esses países, todos eles têm um déficit na balança comercial com os Estados Unidos. E para proteger a nossa soberania, para proteger a nossa economia, né, nós temos que sobretaxar todo mundo. Essa é a solução ouro encontrada pelo governo Donald Trump. Que é isso que ele está utilizando como fundamento. E aí, o que é que aconteceu naturalmente? Inúmeras entidades e até mesmo alguns estados, se não me engano, 12 ou 13 estados norte-americanos começaram a judicializar isso, né? Começaram a entrar com várias ações, porque isso afeta diretamente a economia norte-americana. E aí, quando foi no dia 28 de maio, recentemente, o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos proferiu uma decisão suspendendo o tarifaço. Ele não entrou no mérito. Até aí tudo bem. O que é que ele disse foi, olha, na verdade, não cabe ao judiciário falar se o aumento da tarifa A, B ou C e qual vai ser esse aumento, se ele é razoável ou não. Isso aí realmente é uma decisão que cabe aos políticos, ao executivo, ao legislativo, é uma discussão deles, não é uma discussão do judiciário, não é nossa atribuição. Mas o que eu estou analisando aqui é a base legal dessas ordens executivas. E aí, aquela corte fala o seguinte, olha, não tem como aplicar essa lei de 77 para poder fazer essas sobretaxações absurdas que estão acontecendo. Há uma verdadeira deturpação da lei, né? E ela realmente não pode ser utilizada para isso. E eles foram além. Se eu não me engano, o Tribunal de Comércio Internacional falou, olha, existe até uma lei que possibilitaria que os Estados Unidos, em havendo um déficit na balança comercial com alguns países, que ele pudesse sobretaxar
esses países em até 20 ou 25%, mas por um período de 120 dias ou algo do tipo, né? Ou seja, existe uma lei norte-americana que fala sim nessa questão da possibilidade de, através de uma ordem executiva, o presidente ou a presidenta da República dos Estados Unidos da América aumentar as tarifas de importação lá dos Estados Unidos para poder corrigir, né? Ali ter como um paliativo para poder balancear essa relação comercial entre Estados Unidos e outros países onde haja ali um déficit muito grande. Sendo que, para isso, você tem que, primeiro, ter um limite de alíquota, que é de 20% ou 25%, né? O teto é esse. E um outro ponto, que é a duração. É uma medida temporária. E essa lei ela não é citada nas ordens executivas que Donald Trump editou. Muito pelo contrário. Ele se vale exatamente nessa lei que eu mencionei há pouco, de 1977, editada na época do governo Nixon, né? Ocorre que, no dia 29 de maio, a Corte de Apelação, né, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, reformou essa decisão no dia 28. E o que é que eles falaram? Olha, enquanto a gente não analisar o mérito da questão, analisar realmente ali o cerne dessas questões envolvendo aí o tarifaço, fica valendo os atos do presidente da República. Ou seja, a situação que se tem hoje nos Estados Unidos é essa. As ordens executivas estão válidas, né, a não ser que o próprio Donald Trump recue, como ele vem fazendo em relação a alguns países, né, ou até que a Corte de Apelações lá dos Estados Unidos, de fato, ela entenda que realmente é ilegal e aí derrube todas essas ordens executivas. Na minha percepção, né, e isso não só eu, né, mas também assim, lendo vários portais de notícias, a leitura que se tem é que isso vai chegar na Suprema Corte norte-americana, né? Hoje em dia eu acho que já são mais de 7 ou 8 ações judiciais envolvendo essa discussão. Uma dessas ações ela é movida por 13 estados, né? 13 estados norte-americanos entraram com essa ação contra essa postura do governo Donald Trump, que também vem sendo criticada por inúmeras empresas, inclusive, mais recentemente, a própria Amazon, de Jeff Bezos, que foi um apoiador de Donald Trump. Ela começou a discriminar, né, nos produtos que são comercializados lá nos Estados Unidos, o impacto dessas sobretaxações por parte do governo Trump no valor final dos produtos que eles estão vendendo. E aí, para concluir, aqui caminhando já para uma conclusão, quais são os efeitos na prática dessa medida? Eu destaquei aqui basicamente 4 efeitos, né, que são realmente muito negativos para os Estados Unidos. Primeiro deles, a imprevisibilidade, né? E aí, o mercado, os outros países, enfim, ninguém, nem os estados, e aqui estados eu falo em sentido amplo, né, nações, nem o mercado, a população em si, né, a sociedade civil, ninguém gosta dessa imprevisibilidade, porque isso afeta demais o crescimento econômico, isso afeta demais as relações comerciais, tanto dos Estados Unidos em si, enquanto um país, mas principalmente das próprias empresas que estão ali sediadas, a relação dela com empresas de outros países e até dessas empresas com outros países diretamente. Então, assim, essa postura dele gera muita imprevisibilidade, porque aqui no início eu citei uma ordem cronológica, mas trazendo só os principais pontos, né? De 1º de fevereiro até hoje, já tiveram idas e vindas por parte do governo Trump e, para além disso, represálias, naturalmente. Vários países começaram realmente ali a adotar posturas de represália pautadas no princípio da reciprocidade, que rege as relações internacionais. Então, o primeiro ponto é esse, a imprevisibilidade. A imprevisibilidade, por sua vez, gera insegurança, né? Isso gera uma insegurança tremenda em toda e qualquer relação comercial, em toda e qualquer relação mercantil que se tenha envolvendo os Estados Unidos ou empresas norte-americanas, né? Você tem uma enorme insegurança por parte das empresas sediadas nos Estados Unidos e as empresas que estão fora dos Estados Unidos, mas que mantêm relações com aquelas que se encontram lá nos Estados Unidos.
Essa imprevisibilidade, somado com a insegurança, gera uma desconfiança muito grande. As pessoas passam realmente a desconfiar de quais vão ser os próximos passos do governo Trump. Será que amanhã ele vai aumentar novamente, ou ele vai recuar de novo, ele vai reduzir, vai suspender, vai entrar em vigor hoje? Ou será que quando for hoje, 23h59, ele vai dizer, não, está suspenso, estou negociando com o país A, B ou C, e até segunda ordem está tudo suspenso. E aí ele vai acordar no outro dia e vai falar, não, opa, tá valendo, voltei atrás e realmente eu vou sobretaxar. Que foi o que aconteceu aqui no dia 9 de abril, que no próprio dia 9 ele anuncia uma sobretaxação de 84%, e aí a tarifa de importação para produtos chineses chega a 104%, e no mesmo dia 9 ele fala, opa, sofremos uma represália, naturalmente, por parte da China, e agora vai ser 145%. Então, gera uma desconfiança generalizada. Estados-nações, sociedade civil e do mercado, volto a dizer. E aí, por fim, na minha percepção, começa a ter, por parte de alguns países, uma verdadeira resistência a esse perfil de negociação do governo Trump, né? O Donald Trump, ele é um cara que veio do mercado e, pelo que eu li, ele tinha muito essa postura agressiva nas negociações. Enquanto empresário, ele era muito agressivo nas negociações, ele sempre teve uma postura muito arrojada. E ele começa a fazer isso agora, enquanto presidente da República, né? Então ele começa a tratar estados-nações como se tratava parceiros comerciais, né? Então ele chega e fala, olha, se eu não melhorar X coisa, ou se eu não alcançar Y coisa que eu quero, país A, B ou C, eu vou lhe sobretaxar. Eu vou aplicar uma sobretaxa de 50%, de 80%, de 25%. E aí você começa a criar uma relação muito hostil com os países. E os países começam a falar, poxa, eu vou me submeter a isso, né? Então, inclusive, nós começamos a visualizar um movimento de que alguns países estão começando a fazer alianças comerciais para além dos Estados Unidos, né? Olha, estão começando a se movimentar para poder ter novas alianças comerciais, né? Porque, enfim, precisam disso e não querem mais contar nem ficar nessa dependência dos Estados Unidos por esses fatores. Porque é imprevisível, porque isso gera insegurança, porque causa desconfiança e existe, de fato, um tom, uma postura muito hostil, muito agressiva nas negociações, que muitas vezes soa até como uma espécie de chantagem. Enfim, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, deixem aqui os comentários de vocês sobre o que é que vocês acham disso, o que é que vocês acharam do vídeo em si. E eu espero encontrar vocês daqui a alguns dias no segundo episódio. Valeu, pessoal. Uma boa semana para vocês.